Sejam bem-vindos! Mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Mário. Vamos ao objeto de conhecimento da aula de hoje? Vamos lá, olha só. Aula 22, objeto do conhecimento, modernismo no Brasil, primeira fase, Mário de Andrade. Detalhamento, estudo do estilo de produção literária do autor moderno Mário de Andrade. Muito bem, vamos à aula de hoje? Vamos lá. Vamos falar sobre a primeira geração do modernismo? Muito bem. Então, o projeto literário deles visava ali aproximar a língua oral, a linguagem oral com a linguagem escrita. Eles vão também trazer ali uma valorização da cultura brasileira, vão trazer ali uma ruptura com o passado, ruptura ali com as escolas passadas, criando uma nova linguagem, uma linguagem brasileira. Essa primeira geração ela vai estar focada aí nesse projeto literário. Vamos falar primeiramente sobre um cara muito importante, Mário de Andrade. Mário de Andrade ele foi um homem plural, né? Ele aventurou-se em vários ramos da arte. Ele foi fotógrafo, ele foi musicólogo, ele foi escritor de poesias, de contos, de romances. Ele também foi pesquisador cultural, de música, da cultura brasileira. Então foi um homem realmente plural. Ele foi autor que teve um papel decisivo ali no modernismo brasileiro, um homem ali de vasta cultura, pesquisador, como eu falei também. Quem mais que ele foi? O Mário ele soube dar a substância teórica que necessitava o movimento. Então ele teorizou tudo aquilo, ele juntou ali as estruturas, basilou, e a partir dos textos dele que juntou-se ali a Semana da Arte Moderna e também ali essa primeira geração modernista. Ok? Muito bem. Vamos conhecer um pouco da vida do Mário de Andrade? Vamos lá, olha só. Nascido em São Paulo, cidade que registrou em vários de seus textos, publicou o primeiro livro, olha só, publicou o primeiro livro aos 20 anos. O que mais podemos falar sobre ele? Sob o pseudônimo, olha só, ele assinou como Mário Sobral, não como Mário de Andrade, aí nesse primeiro livro dele que ele publicou aos 20 anos. O que mais que nós temos aqui, ó? Ele publicou o seu primeiro livro Há uma Gota de Sangue em Cada Poema, no qual fazia críticas à carnificina produzida pela Primeira Guerra Mundial. E ele defendia a paz. Então, nesse livro, Há uma Gota de Sangue em Cada Poema, ele faz essas críticas aí à carnificina produzida na Primeira Guerra Mundial. Na realidade, a Primeira Guerra Mundial é um dos casos muito emblemáticos aí nesses artistas, né? Porque a partir desse impacto das mortes, muitas mortes que tiveram, então eles também tiveram ali, viram a necessidade de romper ali com a arte antiga. Por quê? Porque tudo que se fazia antes, depois de tudo isso que aconteceu, da carnificina, grande quantidade de mortes, não fazia mais sentido a arte, seguir a arte como ela era anteriormente. Então eles queriam, a partir daí, seguir um novo caminho, seguir um novo caminho para as artes, seguir um novo modelo, uma nova estrutura, uma nova forma de falar e de se revelar a arte, né? Então eles vão trazer nesse poema aí, nesse livro também, Há uma Gota de Sangue em Cada Poema, ele vai trazer essa crítica à Primeira Guerra Mundial e essa carnificina. Muito bem. Temos também uma obra que chama-se A Escrava que Não é Isaura, que ele faz ali uma abordagem a respeito, faz uma análise do romantismo. Então, ele, apesar de ter sido muito radical de início, né,
no rompimento com as escolas antigas, com o parnasianismo, mas ele também analisou, ele refletiu sobre as escolas antigas. Nessa Escrava Isaura, a escrava não é Isaura, ele aborda aí a respeito do romantismo, analisa. Ele era um grande crítico literário também, entre outras coisas. Ele analisava ali as obras literárias, os movimentos. Então, nesse livro, A Escrava que não é Isaura, ele vai fazer ali uma análise do romantismo. Outra obra dele é Amar, Verbo Intransitivo, de 1927. Outra obra dele, olha só aí, O Aleijadinho de Álvares de Azevedo, então também outro livro dele. Temos o livro Poesias, de 1941, e o livro O Movimento Modernista, de 1942. Vamos analisar agora algumas obras dele muito importantes do modernismo, né, dessa primeira geração do modernismo. Vamos analisar primeiramente a obra Pauliceia Desvairada. Olha só, vamos lá. Então temos aí, esse livro é o marco da literatura brasileira. Ela traçou alicerces da estética do modernismo no país. Foi a primeira obra realmente de vanguarda do movimento modernista. Faz uma análise do provincianismo da sociedade paulista do começo do século XX. O que mais que nós podemos falar sobre essa obra aí? Vamos lá, olha só. Então, além de ser o marco da literatura, né, no marco da literatura, por que ele foi o marco da literatura, professor, a Pauliceia Desvairada? Ele vai fazer críticas à cidade de São Paulo, ele vai fazer críticas ali ao cotidiano da cidade, ao desenvolvimento da cidade, né, ao modernismo da cidade, como eu falei anteriormente nas aulas anteriores. O modernismo, não o modernismo da evolução, né, o modernismo do viver naquela sociedade, no viver daquela nova sociedade, das tecnologias, da evolução, das grandes metrópoles. Então ele vai trazer nesse livro essa crítica, né, a esse modo de viver. Então o modernismo que é abordado é esse modernismo do agora, do momento, naquela realidade em que ele se encontrava. Então, vindo ali da Primeira Guerra Mundial, a sociedade ainda chocada com todas aquelas mortes e todo esse desenvolvimento também, as pessoas saindo do campo e indo viver nas grandes cidades, as grandes metrópoles, a eletricidade, os carros, tudo isso, toda essa evolução vai estar presente ali nessa obra Pauliceia Desvairada, que essa obra também vai ter ali uma espécie de marco inicial, né? um texto que vai iniciar ali, vamos dizer, uma ponta de lança, um chute para ali a Semana da Arte Moderna, porque que chama-se Prefácio Interessantíssimo, em que ele vai abordar todas essas características, as influências europeias, as vanguardas europeias, discutir tudo isso nesse prefácio desse livro, Pauliceia Desvairada. Muito bem. Outro livro, olha só. Então temos aí Macunaíma, também Macunaíma, que entre 1924 e 1927, Mário de Andrade empreendeu uma pesquisa profunda sobre a cultura brasileira. Ele fez essa pesquisa, uma pesquisa inclusive sobre indígenas amazônicos, indígenas da região amazônica, da Venezuela. Então ele faz um grande estudo a respeito desses povos indígenas, e do folclore brasileiro também. Ele vai fazer uma pesquisa, ele era um grande pesquisador sobre as lendas brasileiras, sobre os ritmos brasileiros, né, a dança, as variações linguísticas, os vários falares brasileiros do norte e do nordeste, principalmente, né? Ele vai fazer também ali pesquisa. Ele era um músico formado em piano, sobre os ritmos do norte e nordeste, sobre o folclore, sobre as cantigas folclóricas do norte e nordeste, sobre a dança. Então ele era um grande pesquisador. Ele fez todas essas pesquisas para escrever o livro Macunaíma, o herói sem nenhum caráter.
Então, esse livro, ele visa, o que ele visa? Ele visa indicar o povo brasileiro. Tanto o Macunaíma, ele vai representar o povo brasileiro, né? Então, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho aí sobre esse livro. O que mais? Cujos resultados contribuíram para a produção de obras decisivas em sua carreira, entre elas Macunaíma, né? Toda essa pesquisa aí está presente no livro Macunaíma. O Macunaíma, ele tem muitas referências indígenas, então você vai encontrar muitas palavras que as pessoas que não têm acesso à cultura indígena não vão conhecer. Então ele tem muitas palavras, então a leitura que você vai realizar, se você não tiver esse conhecimento, ela vai ficar um pouco travada, né? Por causa justamente dessa utilização, apesar de ele utilizar uma linguagem coloquial, uma linguagem informal, uma linguagem do dia a dia, mas ele utiliza também essa linguagem indígena que dificulta um pouco para quem não conhece. Então, por quê? Porque ele pesquisou a cultura brasileira, pesquisou o folclore, as lendas, os ritmos, as danças e as variações linguísticas. Tudo isso para incluir nos livros dele. Lembrem-se, uma das características do projeto literário da primeira geração modernista é a valorização da identidade nacional, né? Além da valorização da identidade nacional, ele vai trazer também a aproximação entre fala e escrita na linguagem. Então ele vai pegar muita linguagem falada, né, na rua, nas tribos, no Nordeste, no povo, e transcrever ali para os seus livros. Muito bem. O que mais que temos aí para identificar nesse livro? Além da busca aí pela identidade nacional. Então vamos prosseguindo aqui. Olha. Macunaíma, olha só, Macunaíma. Macunaíma é a obra-prima em prosa do autor, é uma obra em prosa. Então, ele representa apenas o resultado das pesquisas e das qualidades do autor como poeta, prosador, músico e folclorista. Olha só, falei tudo isso aqui dele, né? Que ele foi um grande pesquisador de música, do folclore brasileiro, e ele é um grande escritor de prosa, um grande poeta. Ele é um dos maiores representantes ali dessa primeira geração modernista. Mas também em plena realização do projeto nacionalista dos escritores de sua geração. O que nós podemos falar a respeito desse livro Macunaíma? Né? Macunaíma é o herói sem caráter, o herói sem nenhum caráter. Aí você vai dizer, professor, ele representa o brasileiro e ele é um herói sem nenhum caráter, é isso? Né? Então, olha só, essa palavra, o herói sem nenhum caráter, leva você a entender uma outra coisa, né? Um herói sem caráter. Não é assim. É um herói que tem várias características. Caráter é de características, né? Ele nem tem nenhuma característica. Por quê? Porque ele é um brasileiro, ele representa o povo brasileiro. Então ele é índio, uma hora ele é índio no livro, né? Ele nasce aqui na região amazônica, aí ele sai daqui de Manaus, da região amazônica, e vai pelo Brasil. Aí quando ele vai passando pelo Brasil, ele vai se transformando, né? Ele chega lá num certo local que tem água, aí ele mergulha na água, ele embranquece, fica branco, né? Aí o outro parceiro dele vai e, como ele já perdeu mais a cor, ele não fica tão branco, né? Não fica branco, ele fica moreno. Aí o outro vai, mergulha, como já está mais sujo, ele só embranquece as palmas das mãos e dos pés. Então, é uma representação da formação, da gênese do povo brasileiro, índio, branco e o negro, não é isso? Então, por isso que ele vai trazer essa ideia. Aí uma hora ele está aqui em Manaus, aí já está na Argentina. Então, ele não tem realismo, não tem lógica. Por quê? Porque ele é influenciado, agora você vai lembrar, pelo surrealismo, né? É surreal. Então lembre-se aí também dessas influências das vanguardas europeias. Então ela vai ter essa característica, né, do fantástico,
do sonho, do onírico, do algo inacreditável, surreal. Então, influência lá do surrealismo. Então, ele vai trazer essa característica, né, do herói sem caráter, mas não é que ele falta caráter a ele, é falta característica, ele não tem característica, ele pode ser índio, pode ser negro, pode ser branco, assim como é o Brasil. O Brasil, que aqui no norte é de uma forma, dos falares de uma forma, o folclore é de uma forma, a comida é de uma forma, o do Nordeste também é outra situação, outro jeito de falar, as comidas são diferentes, é outra forma de se portar no Sul. Então, a ideia de Macunaíma, do Mário de Andrade, é trazer essa diferença que o Brasil é. Então, notem que o projeto literário do modernismo é a valorização da cultura nacional, a valorização do Brasil. Então, ele vai trazer aí essa ideia de nacionalização do Brasil, ok? Então, essa é a ideia aí de Macunaíma. Vamos prosseguindo, olha aí, falando ainda sobre Mário de Andrade. Características do Mário de Andrade, olha só. Características da obra de Mário de Andrade. Então temos aí, olha só, o que ele propôs? Ele propôs a criação de uma língua brasileira, que romperia com a língua portuguesa. Notem que ele é um grande pesquisador do folclore, das variações linguísticas brasileiras, da cultura brasileira em geral, da dança, da música. Ele pesquisou ali, como eu falei para vocês anteriormente, músicas do Nordeste, músicas do Norte do Brasil, danças. Então, ele era um grande folclorista. O que mais que nós temos aí para falar dele? Olha só, apesar de ele propor essa criação da língua brasileira, que romperia com a língua portuguesa, entretanto, uma das suas principais características era a serenidade, visto que discordava da postura destruidora defendida por Oswald de Andrade, e defendia que o passado deveria ser revisitado. Olha só, o passado deveria ser revisitado e não radicalmente negado. Então eu falei no início que ele traria essa ideia, né, de apesar de ele romper com o passado, ele ao mesmo tempo ele também valorizava o passado, ele dialogava com o passado, ele não pretendia pretendia romper totalmente, né? Ele achava que deveria ser revisitado também, mas não negado radicalmente. Então, por isso que a obra dele tem essa característica também. Vamos prosseguindo, olha só. Continuando falando sobre Mário de Andrade. Mário de Andrade, outra característica dele, olha só. Mário de Andrade empenhou-se em criar a língua brasileira. Olha aqui que a língua brasileira está entre aspas, né? Está entre aspas aqui, língua brasileira. Tal missão faz parte do projeto nacionalista de Mário, no qual língua literária seria um importante critério de brasilidade. Então, lembrado aí, né? Vou batendo sempre nessa mesma tecla aí sobre o projeto literário dessa primeira geração. Busca pela identidade nacional brasileira, abandono das perspectivas passadistas e liberdade formal. Romper com o passado. No caso do Mário de Andrade, esse rompimento não queria dizer que era um total abandono, né? Ele valorizava também. E liberdade formal, linguagem coloquial, valorização da linguagem coloquial, valorização do folclore brasileiro, então essa aproximação e criação dessa língua brasileira própria. Muito bem. O que mais é que nós podemos falar? Além da aproximação da fala e da escrita na linguagem. Então vamos prosseguindo, olha só, falando ainda sobre Mário de Andrade. Para Mário, a língua é um fator de identidade nacional, importante instrumento de unificação cultural. Olha só. O projeto de nacionalizar a língua pode ser percebido em seus contos e em uma de suas mais importantes obras, Macunaíma. Exatamente. O que mais? Temos mais, olha só, temos mais informações sobre Mário de Andrade. Mário propôs uma nova linguagem poética baseada no verso livre, nas rupturas sintáticas, olha só, nos flashes cinematográficos, nos neologismos, ou seja, criação de novas palavras, na elisão, ou seja, suprimir alguns fonemas, né, das palavras, e na fragmentação das palavras também. Então,
Notem aí que todas essas características são rompimento com as escolas anteriores, né? Rompimento com a rima, ou seja, os versos não vão ter mais rima, né? Então essas estruturas antigas não vão existir mais, vão ser versos livres, rupturas sintáticas. Então a estrutura sintática das palavras, da estrutura das palavras, como elas eram formadas, ele tentava criar novas situações sintáticas. O que mais aí? Neologismo, criar novas palavras, criar novos sons, com suprimir alguns fonemas e fragmentar as palavras também. Temos aí um vídeo não, temos um texto. Qual é o texto que nós temos aí? Vamos ver aqui um trecho de Macunaíma. Vamos ver um trecho de Macunaíma, você lê, acompanha e você observa aí essas características dele, olha só. Linguagem, uma linguagem simples, uma linguagem informal e características ali de linguagem indígena. Olha só, vamos lá. No fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto, retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Uraricuera, que a Índia Tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que chamaram de Macunaíma. Já na meninice fez coisas de sarapantar. De primeiro, passou mais de 6 anos não falando. Se o incitava a falar, exclamava: "Ai, que preguiça!" E não dizia mais nada. Ficava no canto da maloca, trepado no giral de Paxiúba. Muito bem. O anti-herói. Professor, por que ele é anti-herói? Ele é herói, mas ele é um anti-herói, porque ele não tem aquelas características do herói, né? Do herói corajoso, do herói que enfrenta as situações. Então ele é um herói nacional, né? Ele tem essa característica, tanto que ele fala aí, né? No texto ele fala: "Ai, que preguiça!" E o Macunaíma era preguiçoso. Então ele tinha essas características, ele era o herói nacional, mas era o anti-herói. Então, notem aí que o modernismo ele não vai fazer nada parecido ali com o romantismo, onde o índio era o herói nacional, né, um ser heróico forte. Então ele quer essa destruição, esse afastamento do normal. Então o herói brasileiro, no caso aí, o Macunaíma, ele é preguiçoso. Aí quando perguntam ele para ele falar, né, ele não fala nem porque ele não saiba falar, ele sabe falar. Mas quando pedem para ele falar, ele, ai, que preguiça, ele não quer falar, né? Então, é um anti-herói, essa situação aí do Macunaíma. Outra situação, a linguagem simples, né? Uma linguagem informal, ele vai trazer características de palavras indígenas. Falei aqui para você que Mário de Andrade era um grande pesquisador, então ele vai incluir aí nessas obras dele também palavras, criar neologismo, ou seja, novas palavras. Então, características aí dele. Olha só, vamos prosseguindo falando ainda sobre Macunaíma. Redefinição do herói nacional. O que nós temos aí para falar sobre Macunaíma? Com Macunaíma, publicado na sua forma definitiva em 1928, Mário de Andrade renova a imagem do herói brasileiro. Olha só o que eu falei aqui, ó. Macunaíma é uma personagem que se transforma a cada instante. Falei aqui, né? Uma hora ele é branco, uma hora ele é negro, uma hora ele é índio, uma hora ele tem um sotaque, outra hora ele tem um outro sotaque. Por isso que ele é um herói sem nenhum caráter. Porque é caráter de característica. Uma hora ele é branco, uma hora ele é índio, uma hora ele é negro, uma hora ele fala de uma forma, com sotaque nordestino, sotaque sulista. Assim vai, assim ele prossegue. Ele vai assumir feições de diferentes etnias. Acabei de falar. Que deram origem ao povo brasileiro. Índio, negro e europeu. Por isso, Macunaíma é o herói brasileiro, o herói sem nenhum caráter. Valorização da identidade nacional, busca pela identidade nacional, projeto literário da primeira geração modernista. Isso que eles vão buscar nas obras, tanto nos poemas, tanto na prosa, na pintura, eles vão buscar ali a identidade nacional, além de aproximação entre fala e a escrita na linguagem. Muito bem. Vamos lá, então, prosseguindo, vamos falar um pouco ainda sobre
Mário de Andrade. Mário de Andrade e a descoberta do Brasil brasileiro. Olha só, um dos líderes da primeira geração modernista, Mário Raul de Moraes Andrade, nasceu em 1893 a 1945, foi um apaixonado por São Paulo, cidade em que morou praticamente toda a sua vida. O poema, olha só, o poema Inspiração é uma declaração de amor à cidade das frias neblinas. Muito bem, olha só. Então, ele vai trazer nas suas letras, nos seus poemas, grande inspiração em São Paulo. Falei aqui a respeito do primeiro livro dele, do primeiro livro não, falei de Pauliceia Desvairada, que ele vai fazer críticas, vai falar sobre São Paulo, sobre como vivem as pessoas, sobre a efervescência, sobre a modernidade da cidade, como era viver naquela metrópole, as pessoas que vinham de fora, os imigrantes, principalmente os italianos, vinham para a cidade, as pessoas que vinham do interior se fixar na cidade, saíam do campo e vinham para a cidade. Então tudo isso, toda essa efervescência vai estar ali nos textos de Mário de Andrade, principalmente ali nos poemas dele. Vamos ouvir agora e ler uns poemas chamados Inspiração. Observe aí. São Paulo, comoção da minha vida, os meus amores são flores feitas de original, alerquinal, trajes de losângulos, cinza e ouro, luz e bruma, forno e inverno morno, elegâncias sutis sem escândalos, sem ciúmes, perfumes de Paris, Aris, bofetadas líricas no Trianon, Algodoal. São Paulo, comoção da minha vida, galicismo a berrar nos desertos da América. Muito bem, olha só. Temos mais, olha só, viajou pelo Brasil, coletando exemplos de manifestações folclóricas. Já falei aqui, olha, grande folclorista, né? Música também, pesquisador de música. Falei aqui a respeito que ele é formado em piano, na tentativa de compreender melhor a essência do país. A língua brasileira era outra das suas obsessões, chegou a pensar na criação de uma gramatiquinha da língua portuguesa. Olha só o que ele quis criar, gramatiquinha da língua portuguesa não, da língua brasileira. Ele queria a língua brasileira, então gramatiquinha da língua brasileira, que incorpora os falares regionais e seus neologismos sintáticos. Olha só, suas novas palavras, as relações das palavras criadas pelo povo brasileiro, né? A língua portuguesa, ela vai trazer características próprias, que é regida pela gramática normativa. Mas o falar regional de cada região do Brasil, inclusive de cada região da nossa própria região, o modo de falar em cada local do nosso Amazonas, da nossa Amazônia, é diferente, não é isso? Variação linguística. Vamos estudar mais à frente variação linguística, falar um pouquinho ali sobre variação linguística. Então ele vai trazer essa aí. Ele pensou em criar essa gramatiquinha da língua brasileira que iria incorporar esses neologismos sintáticos, esses falares regionais. Então vamos relembrar as características de Mário de Andrade. Vamos lá, olha só. Características de Mário de Andrade. Então, nós não vamos esquecer que ele vai inovar no uso da linguagem, utilizando uma linguagem informal, uma linguagem próxima ali do falar brasileiro. O que mais? Caráter forte do modernismo no Brasil, ele é um dos mais importantes. Vai explorar a cultura brasileira ao longo de suas obras, grande pesquisador do folclore brasileiro, da música em geral. O que mais? Exaltação de um país, né? Ele vai buscar ali a identidade nacional, busca pela identidade nacional. O que mais? Ele tem uma característica calma e intimista, pontos críticos e políticos que instigam o debate, também é uma das características dele. Outra característica, o uso da linguagem mais coloquial, mais próxima ao falar do dia a dia, ele vai trazer isso nas obras dele. E ele vai rebater constantemente as regras do parnasianismo, a formalidade. Poderíamos dizer assim que ele é contra totalmente essas regras, né? Os textos dele vão buscar, principalmente ali nos poemas, vão trazer ali
versos brancos, não vão trazer rimas. Então, o parnasianismo ele vai se afastar, né? Ele vai querer criar algo novo, algo diferente, romper com o passado. Essa é uma das características do projeto literário modernista, o rompimento com o passado, o rompimento com o parnasianismo, criar uma linguagem nacional, aproximar a linguagem da escrita com a linguagem falada do dia a dia. O que mais aí? A busca pela identidade nacional, que é uma das características do nosso Mário de Andrade, que foi o que nós abordamos na aula de hoje. A sua aula continua no próximo vídeo.